Olá pessoal, boa tarde. Vamos para mais uma aula de geografia? Hoje a gente vai falar como é que vivem os indígenas na atualidade, tá bom? Vamos falar sobre algumas questões dos indígenas hoje, tá certo? Bom, ao longo das nossas aulas, tanto de geografia quanto de história, a gente tem falado muito sobre os indígenas. A gente já sabe que os indígenas são considerados os senhores da terra aqui no Brasil. Por quê? Porque eles foram os primeiros habitantes. Então, por isso que é errado a gente falar que os portugueses descobriram o Brasil. Isso não tem nada a ver. Por quê? Porque quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, já tinha quantos? Já tinha mais ou menos uns 4 milhões de habitantes. Ou seja, já tinha mais ou menos uns 4 milhões de indígenas. Tinha gente que só nesse lugar, para falar que só os portugueses que descobriram. Então, a gente não diz isso, a gente diz que os portugueses chegaram ao Brasil, tá? Bom, depois que os portugueses chegaram ao Brasil lá em 1500, a gente sabe que os indígenas começaram a sofrer muitas mortes, sofreram com a escravização e também sofreram com as doenças. Então, depois que os portugueses chegaram no Brasil, os indígenas passaram por vários problemas, né? Bom, então eu já falei sobre isso, sobre a causa da morte de muitos indígenas. Então a gente já viu que muitos indígenas morreram por doenças que eles não tinham como curar, eles não tinham remédios, eles não conheciam sobre essas doenças. Eles morreram também por causa das guerras, então eles estavam tentando expulsar os portugueses, porque os portugueses eles buscavam explorar as riquezas, eles queriam desmatar as florestas, então os indígenas não aceitavam isso e com esse problema nós tivemos várias guerras entre eles e muitos indígenas morreram, muitos portugueses morreram também, mas muitos indígenas morreram. E a outra causa foi o problema da escravização. Então, muitos indígenas eles vão morrer por causa do trabalho escravo, porque eles sofreram muito com esse trabalho, porque eles não se alimentavam direito, eles não podiam viver a vida deles, eram obrigados a trabalhar, certo? Bom, então vamos entender aqui, depois de tudo isso que vocês já viram nas outras aulas, vamos entender como é que vivem os indígenas hoje? Bom, na última aula de história, vocês viram que os indígenas, eles começaram a ter alguns direitos. Então, existe hoje, os indígenas, eles têm direito a ter uma escola para eles. Então, nessa escola, o professor, ele tem que ser indígena também. Por quê? Porque na escola indígena, eles estudam tanto o que a gente estuda. Então, eles estudam língua portuguesa, estudam matemática, ciência, geografia, história, mas eles também estudam sobre a língua deles, eles estudam sobre os costumes da tribo deles, eles estudam sobre a história da tribo. Então, toda a escola indígena tem que ter o professor indígena também, certo? Bom, aí nós vimos também que existem terras que são terras indígenas, que são de direito dos indígenas, mas que hoje elas não são tão respeitadas. Então é sobre isso que a gente vai estudar nessa aula de geografia. Então, só em 1980, mais ou menos uns 40 anos atrás, é que os indígenas passaram a ser incluídos como pessoas que vivem no Brasil, como brasileiros. Até então, eles eram esquecidos, eles eram donos das terras. Quando os portugueses chegaram, eles começaram a ser jogados assim de canto e ninguém passou mais a ligar para eles. E aí só fazia sentido quem era português, quem não era indígena. Se você é indígena, ninguém quer saber sobre você, sai para lá. Então, só em 1980 é que os indígenas foram colocados como brasileiros também. Absurdo, né? Pois é. E aí, só em 1991 é que eles vão ser contados, vão entrar lá naquele censo do IBGE. Quem aí lembra do IBGE? Lembra que eu disse que o IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística? Ele é responsável por fazer todo o mapeamento do que acontece no Brasil. Então, ele vai falar quantas pessoas vivem no Brasil, ele vai dizer quantos animais tem, ele vai falar como é que vive a população, contar todas as coisas que existem no Brasil, tá bom? E a gente já falou que o censo ele acontece de 10 em 10 anos. Bom, em 1991 foi há 29 anos atrás. Pra gente parece que foi há um tempão, né? Parece que tem muito tempo, 29 anos,
Mas pensa aí na história de um povo todo. 29 anos é pouquinho, 29 anos é quase nada para a história de um povo inteiro, tá bom? Então, foi muito recente. Quando a gente pensa nisso, é muito recente. Então, a gente nem sabia quantos indígenas tinham. A gente sabia que tinha mudado bastante, que tinha reduzido muito a quantidade de indígenas que tinha no Brasil. Quando o IBGE começou a contar os indígenas, o que foi que a gente percebeu? Que a população indígena, ela estava começando a aumentar de novo. Então, que aquela população indígena que era pouquinha, ela começou a crescer mais. E por que foi que ela começou a crescer, começou a aumentar? E por que isso aconteceu? Porque lá em 1980, lembra? Lá há uns 40 anos atrás, os indígenas foram incluídos como cidadãos também, como pessoas que vivem no Brasil, pessoas que têm direitos. Então, o governo passou a cuidar um pouco mais desse povo indígena. E aí eles tiveram melhorias de saúde, então eles mandavam os médicos para atender a população indígena. Eles passaram a ter menos mortes, e aí menos indígenas morriam, mais indígenas nasciam, e isso fez com que a população começasse a aumentar novamente. E outro direito super importante que os indígenas conseguiram foi a demarcação das terras indígenas. O que é isso? A demarcação é dizer, ó, essa terra aqui, ela pertence aos indígenas, pertence a tal tribo indígena. Então, não é todo mundo que pode entrar, só pode entrar quem os indígenas deixarem. Isso aconteceu por quê? Com o período da colonização, os indígenas eles foram sendo expulsos, né? Os portugueses eles iam chegando, iam desmatando a floresta, e os indígenas iam sendo expulsos desses lugares. Então a tribo tinha que abandonar todo o espaço que eles tinham e ir para outros lugares para tentar se proteger dos portugueses. Então, por muito tempo, os indígenas eles não tiveram direito da terra em que eles viviam. Por exemplo, a gente tem direito sobre o terreno da nossa casa, né? Se o pai de vocês comprou uma roça, eles têm direito sobre aquela roça, aquela terra é dele, né? Bom, com os indígenas isso não acontecia. Então, a demarcação das terras indígenas foi importante para dizer, ó, essas terras em que vivem os indígenas, essas terras são indígenas. As pessoas não podem entrar nessa terra, as pessoas não podem desmatar essa terra, elas não podem fazer nada nessa terra se os indígenas não deixarem, porque são terra deles, eles que vivem aí, certo? Então, a demarcação das terras indígenas foi muito importante. E ela ainda é um problema muito grande, por quê? Porque pouquíssimas terras têm essa demarcação. Tem muitos indígenas, muitas tribos que ainda não têm suas terras demarcadas. Então, outras pessoas entram, usam a terra, desmatam a floresta e isso impede a sobrevivência dos indígenas. Por quê? Porque eles vivem do que a floresta dá, eles vivem dos frutos, eles vivem da caça, vivem também da agricultura. Então, é muito importante que a gente proteja também as terras indígenas. Eu vou pedir a vocês que coloquem lá na página 183 e 182. Que olhem aqui na página 182 e observem esse mapa. Essa parte em rosa são as terras que são demarcadas, então essas terras aqui são indígenas. E esses pontinhos vermelhos aqui são de tribos indígenas que existem no Brasil, tá? E que não têm as suas terras demarcadas. Então, esses indígenas aqui, eles passam a sofrer com a formação de fazendas dentro das suas terras, com o desmatamento das florestas onde eles vivem. Então, isso ainda é um problema muito grande na vida dos indígenas. Mesmo que eles vivam nessas terras, eles não têm direito sobre as terras. Entendem como isso é um problema? É como se a gente tivesse, como se na nossa casa, qualquer um pudesse entrar na nossa casa, usar as coisas que tem na nossa casa e depois ir embora. E a gente não ter o direito de falar nada para essa pessoa, entende? Então é muito importante que a gente proteja as terras indígenas. Na 183 mostra um exemplo de uma terra indígena, ó. Esse daqui foi um trabalho de uma mineradora. Então eles estavam buscando minério, estavam buscando metais aqui nessa terra.
E aí eles fizeram todo esse trabalho aqui, ó, na mineração. E isso vai causar um grande problema para a tribo indígena que mora aqui perto. Por quê? Porque essa mineração aqui destrói o solo, desmata a floresta, então muitos animais morrem. Pode também causar poluição no rio que tem próximo. Então tudo isso é um problema muito grande para a população indígena, certo? Bom, vamos ler aqui o textinho. Nos dias atuais, os indígenas têm enfrentado diversos problemas. As invasões de suas terras e os conflitos pela posse delas são exemplos de problemas que ameaçam o modo de vida e a sobrevivência dos indígenas. Com o objetivo de explorar economicamente as terras indígenas e aumentar os seus negócios, ou seja, de expandir os negócios, grandes empresas agropecuárias, mineradoras e madeireiras sobrepõem seus interesses às necessidades dos indígenas, para quem a terra representa a manutenção do seu modo de vida e de sua sobrevivência. Então, o que ele quer dizer aqui? É muito comum que essas empresas agropecuárias, que essas mineradoras e as madeireiras, que são responsáveis por desmatar as florestas, elas invadam terras indígenas e façam coisas parecidas com isso daqui. E aí, isso causa uma grande ameaça na vida dos indígenas, no modo de vida deles. Assim como também tem muito problema de conflito, porque em alguns momentos, quando os indígenas vão reclamar com essas empresas, vão falar com as pessoas que estão ali invadindo, vão dizer, ó, você não pode entrar aqui, porque essa terra é uma terra da nossa tribo, você não pode fazer isso. E aí essas pessoas acabam fazendo mal aos indígenas. Tem conflito, tem briga entre os indígenas e essas pessoas. E aí, na maioria das vezes, os indígenas acabam se dando muito mal com isso. Então, ainda hoje, apesar da gente reconhecer que os indígenas foram os primeiros habitantes, a gente ainda não dá todos os direitos para eles. Há pouquíssimo tempo é que eles foram incluídos como cidadãos brasileiros. Até então, a gente nem considerava eles brasileiros, eles eram só indígenas. Então, hoje em dia, eles são brasileiros e são indígenas, fazem parte da população brasileira. A gente conta eles no censo. Então, é muito importante a gente lutar também pelos direitos dos indígenas e não aceitar, não defender que essas coisas aconteçam nas terras deles. Eles precisam desses espaços para sobreviver. Assim como a gente não quer que ninguém entre na nossa casa e use as nossas coisas e depois saia, a gente também não pode deixar que eles entrem nas terras indígenas e façam o que quiserem e depois saiam, não é verdade? Então a gente tem que proteger também os indígenas. Espero que vocês tenham compreendido como é importante a gente defender também os direitos dos indígenas. Qualquer dúvida vocês podem falar comigo. Beijinhos e até a próxima aula.